como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Meu nome é Joelma Bernardino, tenho 42 anos, trabalho como costureira há 25 anos e estou na informalidade há 9 anos. Não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio. O que a senhora faz aqui? Eu trabalho com fardamento. E a senhora tem alguma função específica? Uma costura específica? Uma manobra específica? Eu monto gola, monto e prego punho, faço aberturas, prego etiquetas, entre outras coisas. A senhora já respondeu o que a senhora faz, mas para quem a senhora faz? Eu sou terceirizada de uma empresa de fardamento. Então a senhora não conhece as pessoas para quem a senhora verdadeiramente trabalha? Não, uma empresa que ela pega fardamento de outras empresas e traz pra gente fazer, em regime de facção, né? A gente tem várias pessoas aqui em Tangará que tem facções, que são grupos de pessoas costurando, então eu sou uma delas. Eu fabrico para essa empresa que trabalha para outras empresas. Entendi. Oi. Olha, daqui para sábado fica complicado. Você teria já ter trazido esse material logo, porque para sábado tá muito em cima. Quantas ligações referentes ao seu trabalho a senhora recebe por dia, mais ou menos? Umas 10. 10. Tem horário para elas ocorrerem ou são a qualquer momento do dia? A qualquer momento. Desde as 6 da manhã, que eu acordo às 5 horas da manhã, e a pessoa da empresa, né, sabe que eu acordo cedo e começa a ligar para mim desde 6 horas da manhã e às vezes até 9 horas da noite, meio-dia, hora de almoço, não tem horário. E a senhora acha que a tecnologia, no caso o celular, que torna a senhora acionável, digamos assim, a todo instante, estende ainda mais a sua jornada de trabalho, tornando ela mais cansativa e estressante? Sim, porque se eu estivesse trabalhando formalmente, os meus patrões não iriam ligar para mim depois do meu horário de trabalho, né? Quando finalizasse o horário de trabalho, eu não teria mais direito, né, a obrigação de atender os meus patrões. E agora a senhora tem. Eu tenho. E a senhora acha que os valores que a senhora recebe cobrem todos os seus esforços, cobrem o estresse, cobrem a sua jornada de trabalho? Não, porque quando eu era CLT, eu trabalhava de 7 às 5 da tarde, né? E recebia aquele valor específico. E hoje eu trabalho de 13 a 14 horas por dia, de domingo a domingo, tem semanas, e o que eu recebo deveria ser bem mais do que isso, tendo em vista o quanto que eu trabalho, o quanto que eu
passa dos horários que deveria ser. Né? Porque domingo nenhuma empresa deveria trabalhar no domingo. E nós que trabalhamos informalmente, a gente, para dar conta do trabalho, do serviço, porque nós temos data e horário de entrega, muitas das vezes, para a empresa não pagar multa. Então a gente trabalha no sábado, à noite, às vezes no domingo, para cumprir com as metas da empresa. E a senhora recebe somente o referente às peças que a senhora faz? Sim, cada operação é centavos. Sim. Essa empresa que eu trabalho, ela é melhor, tem um valor melhor, mas eu já trabalhei para uma empresa de Pernambuco que eu montava uma peça de modinha, uma calça super difícil, por R$ 2,50 a peça inteira. A senhora acha que essa jornada de trabalho a qual a senhora se referiu implicou em alguma mudança no seu quadro de saúde, seja ela mental ou corporal? Em 9 anos de trabalho, né, informal, hoje eu sou diabética, hipertensa, tenho um problema grave no meu olho direito, e tenho colegas minhas, tenho inclusive uma colega que está com problema muito sério de coluna devido ao tempo que ela passa sentada. Então esse problema está se agravando e pode levar ela a ficar paraplégica, de tanto que a gente fica sentado, né? A gente 5, 6 horas da manhã e entra pela noite. Então isso causou uma lesão na coluna dela e provavelmente ela vai ficar paraplégica. A senhora já sofreu ou conhece alguém que trabalhe no seu meio que já sofreu algum tipo de acidente de trabalho? Quando na fábrica, sim, uma agulha quebrou e perfurou o olho de um colega meu. E uma pessoa também perfurou o dedo com agulha. A senhora acha que faltam equipamentos de segurança tanto nas fábricas quanto aqui no informal? Sim, eu fui conhecer o EPI, eu trabalhei em uma fábrica 15 anos. Eu fui conhecer o EPI, né, que a gente tinha a obrigação de utilizar como óculos, como protetores auriculares, já perto do fim de eu sair. E informalmente eu não utilizo, nem sequer o tênis, porque na fábrica é exigido, né, o ministério exige que a gente coloque tênis, protetor auricular, óculos de proteção, justamente por causa das agulhas, né? E aqui na minha casa eu não uso nada disso. Eu sei que é necessário, inclusive eu estou perdendo a audição. A senhora está perdendo a audição por conta do barulho das máquinas? O barulho das máquinas. Essa ela tem um motor direct drive, ela não faz barulho, mas eu tenho um overlock que faz muito barulho. Então, gradativamente, eu estou aos poucos perdendo a minha audição. Tinto de sangue, Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. E quem arca com os problemas de saúde que a senhora está tendo e que a senhora ainda vai ter? A senhora sabe quem vai pagar essa conta? Quem vai na minha bagaça quanto sou eu? Quais são as perspectivas futuras dentro do seu ramo? Nenhuma. Porque eu já estou perdendo um pouco da minha visão, eu já não enxergo muito bem. Eu, há uns 2 anos atrás, descobri, né, meus problemas de saúde e comecei a pagar o MEI, já pensando em me aposentar, em me encostar, porque vai chegar um tempo que eu não vou ter mais condições de trabalho. Como essa minha colega que teve esse problema de coluna e ela não é amparada pelo INSS. E como ela é informal, ela não pagava nenhum tipo de contribuição. E agora está vivendo de ajuda. A senhora se considera empreendedora? Eu me considero sobrevivente. Todos os dias eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não recebo.
Entendeu? A minha filha sempre diz que eu sou escrava, às vezes eu repreendo e às vezes eu concordo. Porque se hoje eu ficar doente, porque talvez eu precise de uma cirurgia no meu olho, se eu parar, eu vou ficar sem receber. Então, a gente fica pensando no futuro. Qual vai ser o futuro? Porque eu trabalho todos os dias, 13, 14 horas por dia, trabalho para viver, sobreviver. E se eu parar, eu não tenho nenhum amparo. Eu tenho porque pago o MEI, o INSS. Mas aqueles informais que não pagam nada, eles não têm perspectiva nenhuma de vida. E nem o INSS, porque a gente sabe que cada dia que se passa, o INSS está aposentando menos pessoas, cobrindo menos pessoas. Então vai chegar um período que a gente não vai ter mais condições. E quem vai nos ajudar? Né? Porque nós somos uma comunidade, as costureiras, e se as costureiras pararem, qual a costureira que vai ajudar a costureira? Né? Eu trabalhava com conserto e às vezes passava uma tarde fazendo um conserto, uma tarde, R$7. E quando eu falava para a pessoa achava caro. E eles não sabem tudo que a gente passa, né? Passar uma tarde quebrando cabeça para fazer um conserto. Às vezes, muito pouca gente reconhece. Mas às vezes tem alguém que paga, que reconhece, que às vezes dá mais do que eu peço. Mas é muito poucas pessoas que dão valor ao trabalho da costureira. A senhora disse que já trabalhou de carteira assinada e agora trabalha de maneira autônoma. Se fosse para escolher, por qual das duas formas de trabalho a senhora optaria e por quê? Eu optaria trabalhar num trabalho formal, porque ali eu tenho todos os meus direitos garantidos, tenho horário de entrar e de sair. Eu precisei fazer uma cirurgia quando eu iniciei na fábrica, passei 8 meses sem poder trabalhar e fui amparada todos os 8 meses pelo INSS, recebendo o meu salário todos os meses. E na informalidade eu não tenho como. Do que a senhora mais sente falta na sua vida antes da informalidade, do desemprego? E por quê? Eu sinto falta que eu tinha mais tempo para mim, para minha casa, para minha família. Porque hoje trabalhando a carga horária que eu trabalho, eu não tenho tanto tempo. Às vezes a minha família quer ir a um passeio, alguma coisa, eu tenho uma entrega a fazer, sempre. O que a senhora menos gostava da sua vida de CLT? Às vezes as humilhações, já cheguei a supervisora ficar com o cronômetro, cronometrando quanto tempo eu passava numa peça. E isso aí pra gente é muito complicado, porque a gente dá o máximo e não agrada. E a senhora acha que hoje a senhora não tem essa opressão do tempo, a pressão de produzir sempre mais em menos tempo, a pressão das outras pessoas em cima da senhora? Eu tenho, continuo tendo. Não tem ninguém com um cronômetro atrás de mim, mas tenho sempre uma data para entregar. Então eu tenho que apressar o passo, trabalhar bastante, com rapidez para entregar no tempo hábil. E como a senhora trabalha por produção, a senhora sente que a senhora mesma se cobra para trabalhar mais, para ganhar mais e às vezes, como a senhora disse, quando está passando tempo com a família, a senhora sente que quer voltar para casa para ganhar mais dinheiro? Sim. Às vezes eu vou almoçar com a minha mãe e quando eu chego lá o almoço não está pronto e eu fico angustiada, querendo que termine logo para eu voltar para casa, porque eu tenho remessa, tenho que cumprir, né, com minhas obrigações. Pode pausar. O que a senhora mais gosta no regime de trabalho informal? O que eu mais gosto é que eu ganho mais. Eu ganho bem mais do que eu trabalhava na fábrica. Lá era apenas um salário mínimo, não ganhava sacolão, não ganhava nada mais do que isso. E hoje eu consigo ganhar bem mais do que eu ganhava lá.
E o que a senhora menos gosta? É não ter folga. Eu não tenho feriado, eu não tenho domingo, eu não tenho folga, não tenho. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. O que motiva a senhora a continuar? Eu preciso trabalhar, né? Tenho contas para pagar, tenho pessoas para ajudar, tenho minha filha que precisa muito de mim, né, do que eu posso dar a ela. Então é isso que me motiva a continuar. Minha família, alguém que precise. E para mim também, né? Que eu preciso trabalhar para ter minhas coisas. E é muito importante, é muito bom você ter o seu próprio dinheiro. Então eu sempre aprendi, eu trabalho desde os 15 anos e eu aprendi que é muito bom ter o seu próprio dinheiro. Porque às vezes você tem um companheiro, tem um esposo, às vezes ele não tem para te dar. Ele tem a vontade, mas não tem para te dar, como meu pai. Meu pai sempre dizia assim: tudo que vocês me pedem chorando, eu faço sorrindo. Mas ele, às vezes, ele não tinha para dar. Então, desde os 15 anos eu trabalho e tenho meu próprio dinheiro. Então, eu quero ter essa independência financeira. Vamos dizer assim, eu tô doente, cada dia que se passa eu tô adquirindo mais problemas de saúde, mas o que eu tenho a certeza é que o que eu preciso eu vou lá e compro. Não sei até quando, mas até agora o que eu preciso eu posso comprar. O meu trabalho informal. Ah!